Paz e graça, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Augusto e você está no canal Olhar Teológico. É um prazer ter você aqui junto conosco. Irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo dos atributos de Deus. Estudo tão importante como todo o contexto bíblico. Nós, no primeiro momento, ou no primeiro encontro, nós falamos de 6 atributos. Nesse segundo momento, nós iremos falar somente de 2 atributos. Faremos um vídeo menor, mas que dê para você entender de uma forma mais substancial aquilo que são os atributos de Deus. Posteriormente, estaremos fazendo os demais atributos e finalizaremos esse nosso estudo. E agora, sem mais delongas, já vamos entrar aí dentro do nosso estudo, que seriam o 7º e o 8º atributo de Deus, ou atributos que a Bíblia nos apresenta como sendo atributos de Deus. Que seria esses 2 atributos a qual nós iríamos analisar no dia de hoje, estaríamos falando no dia de hoje. O primeiro atributo seria a onipotência. O que seria isso, meu querido? O que seria isso, meu irmão? A onipotência. Onipotência quer nos dizer basicamente o seguinte: Deus pode fazer qualquer coisa compatível à sua própria natureza. Então, a onipotência de Deus, ela nos quer dizer que Deus pode todas as coisas de acordo com aquilo mesmo que Ele estabeleceu ou pré-estabeleceu na sua palavra e na sua natureza. Mesmo podendo fazer tudo, irmãos, o que Ele escolhe fazer ou não tem motivos que só Ele conhece, ou só tem motivos que somente Ele conhece. Então, aquilo que Deus faz, aquilo que Ele deixa de fazer, não compete a mim, ou não compete a ninguém querer questionar. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz só compete a Ele. Tudo aquilo que Deus faz é segundo os propósitos a qual Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Segundo os propósitos a qual Ele mesmo estabeleceu desde a eternidade. Então, a onipotência de Deus está diretamente relacionada ou ligada à natureza de Deus, assim como os demais atributos. Mas a onipotência, basicamente, já nos diz que Deus é o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre a salvação do homem e sobre a nossa vida. Nada do que acontece está fora desse atributo de Deus, assim como outros atributos que nós vamos mencionar ou vamos estudar posteriormente. A Bíblia está repleta, irmãos, de textos que falam sobre a onipotência de Deus. Nós poderíamos citar aqui alguns textos que estão tanto no Antigo como no Novo Testamento. Gênesis 17, verso 1, vai falar da onipotência de Deus. Êxodo 6, verso 3, também fala da onipotência de Deus. 2 Coríntios 6, verso 18, Apocalipse 1, 8. Então são textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos apresentam um Deus onipotente, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que nada do que acontece no globo está fora do conhecimento dele, ou fora do poder dele. Questão de conhecimento, a gente vai estar vendo aqui a questão da onisciência, depois a gente vai ver a questão da onipresença, também nesse estudo veremos a questão da onipresença. Mas a onipotência de Deus, basicamente, está descrita nesses textos a qual nós citamos, a qual eu vou repetir. Gênesis 17, verso 1, Êxodo 6, verso 3, 2 Coríntios 6, verso 18, Apocalipse 1, verso 8. Então esses textos, eles falam de uma forma categórica, de uma forma plena, de uma forma clara sobre a onipotência de Deus. Quer ver uma coisa? Lá em Apocalipse 1, verso 8, nos fala o seguinte, estou abrindo aqui minha Bíblia para a gente estar conferindo pelo menos o texto de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, assim como você sabe, ele vai nos dizer algo interessante. É o primeiro texto que nós vamos ler. Ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, é aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
Então Deus, a Bíblia nos fala que o Deus a qual nós servimos, ao Deus a qual nós nos prostramos em adoração, ele é o Deus onipotente, ele é o Deus todo-poderoso. Mas essa onipotência de Deus, ela tem limite? Sim, em algumas áreas. E que limites seriam esses? Limites impostos pelo homem ou limites impostos pelo próprio Deus? Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos algumas limitações, a qual o mesmo Deus se impôs a ele. Limitações naturais. Eu vou citar os textos aqui e os irmãos anotem, para posteriormente estarem conferindo. Olha o texto de Tito 1, verso 2, Deus não pode mentir. Tiago 1, verso 13, vai falar que Deus não pode tentar. E também 2 Timóteo 2, verso 13, também vai nos dar essa ideia dessas limitações naturais que o próprio Deus impôs. Mas em segundo lugar, as limitações autoimpostas que Deus também tem. A gente vai ver lá em Gênesis 9, verso 11, em Atos 12, verso 2, e limitações por definição. Deus, ele é uno e pronto, e acabou. É a mesma coisa aí de um exemplo de 2 mais 2 ser igual a 6. Não é. 2 mais 2 é igual a 4 e é absolutamente isso, é exatamente isso. Deus, ele é uno. Deus, ele se impõe, ele se limita dentro daquilo que ele acha que ele deve se limitar, aonde ele já pré-estabeleceu desde a eternidade. Essas limitações, irmãos, não tornam Deus imperfeito. Por que não tornam Deus imperfeito? A sua perfeição tem a coerência com fatos integrantes, com fatores integrantes. A perfeição de Deus não é permitida, não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Deus, ele não é imperfeito por impor essas limitações a si mesmo. Deus, ele continua sendo o Deus perfeito a qual você e eu servimos. Deus continua sendo o Deus que tudo pode, o Deus que tudo comanda, o Deus que tem poder suficiente para fazer o globo parar, para fazer a tempestade apaziguar, para fazer os ventos cessar, para fazer o morto ressuscitar. Todo o poder está na mão de Deus. Todo o poder está na mão do Deus a qual nós servimos. Em relação ao cristão, o poder de Deus é principalmente relevante quanto ao Evangelho. Nós vamos ver isso lá em Romanos 1, verso 16, que nos fala o seguinte: não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego e etc. Você conhece o texto. Também com relação ao cristão, a segurança. Nós vemos lá em 1 Pedro 1, verso 5. E a ressurreição, 1 Coríntios 6, verso 14. Então a onipotência de Deus, ela está relacionada a esse quadro a qual eu apresentei a você. Isso é o mínimo daquilo que podemos falar sobre a onipotência de Deus. E só como uma questão aqui de adendo e de esclarecimento, os nossos estudos são estudos para iniciantes, não são estudos para teólogos formados, acadêmicos, pessoas que já estão aí nos patamares mais elevados, mas sim para leigos, para pessoas que estão iniciando na sua caminhada teológica. Beleza até aqui, irmãos? O outro atributo que nós vamos estar tratando neste momento de uma forma mais breve e sucinta, iremos aqui citar um texto para termos a ideia dessa questão desse atributo, seria o 8º atributo, a onipresença de Deus. Significa que Deus está presente em todos os lugares, independente do lugar onde você possa imaginar. Deus, ele está presente comigo agora aqui gravando esse vídeo. Deus, ele está presente com você que está vendo esse vídeo, não sei o dia, não sei a hora, não sei o ano, mas Deus está presente aí com você. Deus está presente nos lugares aonde você menos imagina. O salmista, ele vai falar lá em Salmos 139, do verso 1 ao verso 10, mas aqui a gente está ligando o verso 7 e o verso 10, basicamente, que o homem, ele não pode se esconder nem na profundeza, nem nas alturas, ou em qualquer outro lugar. O homem consegue escapar da presença do Deus Todo-Poderoso.
do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que é onipotente, mas também é onipresente, do Deus que tudo faz, do Deus que está presente até mesmo nos lugares aonde você menos imagina. Deus ele está presente porque a glória dele se manifesta sobre o globo terrestre. Deus está presente porque ele criou isso, criou esse planeta, criou o cosmos para a glória dele mesmo. Deus ele está presente no meio dos pecadores, mesmo que você não aceite isso, mas Deus está presente ali. Jesus, quando esteve aqui no seu ministério terreno, ele assentou-se na roda dos pecadores, não dos escarnecedores, mas com os pecadores, com publicanos, com prostitutas, com ladrões, com leprosos, a escória da sociedade. Hoje, muitas das vezes, nós pensamos que pessoas que estão aí no mundo das drogas, que estão na prostituição, Deus não está ali com eles, Deus não se faz presente. Nós nos enganamos. Deus se faz presente sim, porque Deus é onipresente. Nada limita a presença do nosso Deus. Nada limita o Deus a qual nós servimos, que é onipotente, que é onisciente, mas também é onipresente. A onipresença de Deus não é o mesmo que panteísmo. Deus é tudo. Pan, tudo, teos, teísmo, tudo. Deus não é tudo. Isso quer dizer, o panteísmo quer dizer que tudo, todas as coisas, toda a matéria, ela é Deus, se você assim quiser que seja. Uma bicicleta, ela pode se tornar um Deus. Uma árvore, ela pode ser cultuada. Nós vemos isso aí nas histórias das civilizações antigas, quando o povo de Israel estava aí dentro do seu contexto monárquico. Muitos dos povos circunvizinhos tinham essa espécie de cultuação, de adoração. Eles adoravam árvores, adoravam estátuas, adoravam o próprio homem e etc, etc, etc. A distinção entre Deus e a criação. Deus ele é tudo. Ou Deus ele é tudo dentro do contexto amplo, não todas as coisas. Apesar da sua presença estar em todas as partes, Deus ele é distinto de mim e de você. Ele é o nosso Criador. Eu sou criatura, eu sou servo. Deus é o Criador. Me criou. Criou o cosmos, criou o universo, criou os animais, criou o homem, mulher, criou tudo. Então eu não sou nada, eu sou somente aquele que deve se prostrar perante esse Deus que é Criador, não perante as criaturas a qual esse Deus criou. Ele não se torna difuso ou transposto pelo universo. Deus ao qual nós servimos, ele não se torna difuso nem transposto pelo universo criado. Aprendemos, meus irmãos, com a onipotência ou com a onipresença de Deus, que ninguém pode fugir de Deus, que ele está presente em todas as circunstâncias de nossa vida. Aquilo que eu disse, Deus ele está presente aonde você menos imagina. Nada que acontece debaixo do céu estão obscuros aos olhos do nosso Deus. Esse Deus a qual nós servimos, ele é um Deus amoroso. É um Deus que tudo pode, que tudo faz e que está presente em todos os lugares. Esses são os dois atributos que nós vamos apresentar no dia de hoje ou nesse vídeo. Posteriormente, nós iremos estar falando da onisciência e da santidade de Deus. E até aqui eu agradeço a você que está aí no nosso canal. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê saúde e paz nesse momento difícil a qual nós estamos passando, a qual o planeta está passando. Nada foge do controle do nosso Deus. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de estar fazendo uma indicação de um livro para você. O livro Avivamento, a ação extraordinária do Espírito Santo. Esse livro é do Richard Owen Robert. Esse livro ele é um divisor de águas quando você pensa em avivamento. Esse livro ele vai falar sobre o que é verdadeiramente o avivamento, aonde ele começa, o que é necessário para ter um avivamento. A Bíblia ela já nos apresenta todo o contexto, aquilo que precisamos para ser avivado. Mas esse livro aqui,
ele é um livro que você não pode deixar de ler. Esse livro é um livro que você precisa ler o mais rápido possível para você entender o que é verdadeiramente um avivamento. Outra coisa, eu gostaria de estar convidando a você para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e fazer parte dessa família, que é a família Olhar Teológico. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê saúde, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus.